de assinatura, atas, né, do grupo. Uma pessoa, ela conseguiu recolher isso, levou sob a guarda dela e agora nós tivemos acesso. Em 1984, nós fizemos uma comemoração de 10 anos do grupo, né? Então... Vocês dois estavam desde o início da fundação? Ou chegaram um pouco Não, depois? nós chegamos na década de 80. Eu um pouquinho antes, o Edson depois, certo. E aí o Edson ficou mais tempo, né? Mas eu entrei exatamente no grupo em 1983. 84 fiz parte da coordenação do grupo, junto com Álvaro Wippel, né? Que já não está mais aqui conosco. E aí, naquele ano, nós celebramos, então, os 10 anos do grupo, né? E ao final, fizemos uma viagem, fomos a Foz do Iguaçu, com os jovens daquela época. O senador Hermes Clã foi um dos motoristas. Olha só. A registro disso, E o Aderbal junto. Não era o Deba? Não era. Era o Hermes e mais um outro motorista. Então... nós estamos fazendo contato com os fundadores, né? Gostaríamos muito da presença deles também, né? E enfim, esse grupo ele perdurou até início dos anos 2000, final de 90, 2000, né? Infelizmente, né? Ele não teve continuidade, mas no período da existência dele, ele foi fundamental para a formação, né? Tanto espiritual quanto de vivência de uma quantidade de jovens bastante significativa. O grupo ele tinha uma organização muito interessante. A cada ano nós tínhamos um casal assistente, né? Então os meus pais, né, o seu Zeca e a dona Terezinha foram casal assistentes em 1984, por exemplo, né? E antes deles tiveram também e após também, né? Esses casais assistentes, os que estão aí ainda também estão sendo convidados, né? Alguns já têm confirmado presença também para esse encontro do dia 6. Sou obrigado a perguntar, o nome Zuzuca? Zuzuca, na verdade, foi baseado em um dos fundadores, era um apelido que ele tinha, e o que ficou pra gente foi o nome simples que significa humildade. Essa é a ideia do grupo e na verdade tem a ver com a igreja, né? Porque como jovens, participantes do que a gente precisa sempre na igreja é esse tipo, tem que ser humilde, né? E aí começou a partir daí a ideia e montou-se em cima disso. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, que eu sei que vocês são católicos praticantes e vão à missa, eu sei. Eu costumo ir à missa aqui no centro, na Matriz, e vou durante a semana. Final de semana tem futebol, tem alguma transmissão, a gente tem dificuldade de ir, mas eu vou terça, quarta ou quinta, é dia que eu vou na missa aqui no centro. Em algumas vezes que eu já fui, eu vi muitos jovens participando da missa, muitos jovens. Essa é a pergunta que eu quero fazer. Vocês acham que esses grupos de jovens da Igreja Católica continuam fortes? Porque anos 70, 80, 90, eu participei também de grupos de jovens nos anos 80 e eles eram muito fortes nessa espiritualidade da gente e até na participação social dentro do grupo católico, né? Hoje vocês acham que ainda é muito forte isso ou esvaziou-se? Eu tenho a impressão de que em alguns lugares continua forte, em outros nem tanto. Algumas comunidades, as comunidades de interior até são mais fortes, inclusive, sabe? Essa participação. Mas depende muito do padre, de quem puxa, sabe? São as lideranças, né? Você tem alguém que chame mais a atenção, atrai mais o jovem. Você tem que ter movimentos diferenciados hoje na igreja, porque se fica aquela coisa muito simples, muito parado, muito pacato, a galera não vai, como a gente diz, né? Então tu tens que ter esse tipo de trabalho diferenciado, e é necessário isso para atrair, né, esse jovem. E eu acho que mudou um pouquinho o formato, porque hoje o que leva o jovem para a igreja, a princípio, são os encontros, os acampamentos, né? Que hoje estamos vivendo a era dos acampamentos, né? Então, os jovens são convidados de forma, às vezes até aleatória, ou, né? A participação, sim, na Igreja Católica, enfim, mas... E aí, a partir dessa experiência do acampamento, eles passam a ter essa vivência de grupos, tanto que os grupos, eles se mantêm depois,
depois do acampamento ele se mantém, os encontros se mantêm. E a gente vê as missas jovens aqui da nossa cidade, a igreja lotada, o que é uma maravilha, né? É uma maravilha porque eu sempre penso assim, independente da religião, obviamente somos mesmo de uma família católica e continuamos assim, mas no meu entendimento, isso é muito pessoal meu, a religião ela é um regulador, na sociedade, né? Então, os dogmas, as regras, aquilo que está ali para uma convivência em sociedade respeitosa, né? Dentro de limites, né? Então, essa é a minha opinião. Então, independente da religião, independente da crença, mas que tenha, para dar um sentido, para dar um norte, né? Mas eu acredito que a igreja também vem se adaptando, né? Vista de padres ordenados mais jovens, né? Nós temos um padre bem jovem aqui, que me fugiu o nome dele agora, entrevistamos ele algumas semanas aqui, acho que é da Zambuja, se não me engano. A própria questão de se adaptar à nova realidade, tipo padre saltando dentro de banheira de água e não, fazendo internet, vídeo, fazendo essas chamado coisas meme, acabam, né? Fazendo né? vídeo em rede social chamado meme, né? E isso acaba, eu imagino, né? Acho que vocês que estão, isso acaba também chamando, quer dizer, ela se aproxima do jovem. Mas a pergunta é a curiosidade é, você falou do Vipel, que já não está mais entre nós, muitas pessoas já que vieram nessa trajetória com vocês que não estão mais, que já nos deixaram? Temos, sim. Dos próprios alguns casais, né? A Eliane comentou. A mãe dela não está mais conosco. Sim. O outro casal era o Maurílio, Joaquim de Souza, que era da prefeitura, né? Irmão do Aurinho. Também ele e a Sandra foram um casal assistente da nossa turma. O seu Rogério e a dona Celoni, também ele já não está mais. O Álvaro e a Sandra, ele não está mais. Aí próprios amigos da gente, né? O Márcio, né? Que já não está mais entre nós. Algumas pessoas já se foram por algum momento de saúde ou idade, também alguma coisa assim. Mas comentando o que a gente estava falando um pouquinho antes, a turma do nosso tempo, a gente ia para a igreja por causa dos pais. Os pais é que levavam, né? A gente acabava sendo arrastados por ele e quem gostava permanecia. E o nosso grupo, a gente fazia muito trabalho na paróquia, na igreja. Eu lembro das nossas campanhas com o caminhão, a gente chamava o Cascudo do seu Zeca Bevenuti, saía para fazer campanha de arrecadação de alimentos e roupas agora no inverno. Era o grupo, batia de porta em porta e a gente saía depois distribuindo. Campanhas de Natal para as crianças, a gente fazia várias festas, então o grupo era muito ativo nessa parte. E aí o pessoal se reunia com esses objetivos, né? De ajudar a comunidade nas festas, você encontrava todo mundo lá trabalhando, nos bingos, nas coisas todas. Então essa é a parte muito legal, né, do grupo, que foi muito importante, isso que a gente recorda com saudade, né, desse tempo, entende? 8h22, fazer um intervalo, depois a gente volta para falar dessa confraternização que vai acontecer agora no mês de junho. Se não me falha a memória, é um carreteiro, é isso? Carreteiro. Como é que acessa o carreteiro, se é para os membros do grupo e família também, enfim, nós vamos saber depois do intervalo com outras pessoas o encontro do grupo de jovens Zuzuca, que vai acontecer neste dia 6, 9 horas tem a missa com o padre Sérgio José de Souza e depois um encontro, a missa vai ser na Capela Nossa Senhora Aparecida, lá no Limeira Baixa, e depois uma confraternização, um carreteiro que acontece no salão paroquial da Capela. Alguma coisa especial porque o padre Sérgio nessa celebração, ele esteve com o grupo em algum momento? O padre Sérgio chegou na Santa Terezinha, foi em 85, e ele esteve junto com o grupo uns 7 anos que ele esteve lá, com a presença constante, incentivando sempre os jovens, até participando das reuniões, aniversários e festas que a gente fazia fora, ele estava conosco. Então foi uma presença muito marcante e ele tem um carinho especial pelo nosso grupo, até faz parte do nosso grupo da internet. Então por isso que ele foi convidado para celebrar essa missa e todo mundo está esperando a presença dele. Ele está no grupo do WhatsApp, então? Sim, está no nosso grupo. Tá atento. Ele comemora 70 anos agora em setembro, eu digo, está ficando velhinho, mas continua presente. E como é que é para vocês estar à frente, puxar nesse momento agora, desde a Eliane colocou que ela está um pouquinho antes de você, Neto, lá na década de 80, nós estamos falando aí de 30 e poucos anos, quase 40 e poucos anos. Como é que é para vocês hoje
bate como é que é, um saudosismo, né? Nostalgia. A nostalgia, essa palavra, né? Sim, com certeza. Os nossos finais de semana, eles eram lá em volta da Igreja Santa Terezinha, né? Alguém levava um violão e lá a gente ficava. Então, domingo, depois do almoço, o encontro era normalmente os sábados após a missa, né? Numa sala lá no centro comunitário. Mas depois, no domingo, a gente voltava e... Então, era uma irmandade mesmo, né? Neste grupo tem amiguinhas minhas da escola, lá do primeiro aninho da Escola Santa Terezinha. Olha. Imagina quantos anos, né, que nós temos essa amizade e essa convivência. Vão aí mais de 50 anos, né? Então, são laços fortes, né? De famílias que se conheciam e que se confraternizavam e que, enfim, né? Então, nós, a partir do momento que se formou esse grupo no WhatsApp, há uns 3 anos, talvez, 3 anos. né? Nós começamos a nos encontrar periodicamente. Obviamente que não todos os que estão ali, porque a lista é bem grande, né? Sempre a gente está adicionando alguém que aparece, o fulano que também foi do grupo, e tal. E tem muito assim, de família de irmãos, de vários irmãos, 3, 4 irmãos, ou que eram da mesma época, que depois foram entrando, né? E aí, a partir dessa criação desse grupo no WhatsApp, nós começamos a nos reunir. À noite, durante a semana, vamos lá fazer um lanche, vamos marcar um lugar, ou na casa de alguém, né? O Edson nos recepciona bastante lá na casa dele. E daí, a partir desses encontros, a gente pensa, poxa, vamos fazer um encontro, vamos tentar juntar um grupo maior, mas tentando viver um pouco aquela experiência. Então, por isso a missa em ação de graças, por isso a presença do padre, para que não seja só um encontro festivo, que não seja só o almoço, o carreteiro, o elemento central desse encontro, né? Mas que a gente possa viver um pouco a partir de uma nostalgia mesmo, né? Porque foram tempos maravilhosos que forjaram muito do nosso caráter, sabe? A gente acabou aprendendo coisas e depois replicando isso até com nossas famílias, com nossos filhos, que a base é aquilo lá. Eu sempre disse para os meus filhos que eu gostaria muito que eles tivessem tido as experiências que eu tive nessa fase da minha vida, né? Que a gente se divertia, nós fazíamos alguns eventos no Samurai. O Samurai ali na Adriano, ali em cima, naquela salinha pequena ali. O GG embaixo. Isso, ali na esquina. Que é onde mora o GG mesmo. É. Ele mora ali. Então, ali tinha o escritório do seu Witkowski, a gente passava pelo escritório, subia as escadinhas e nós fazíamos eventos ali para arrecadar fundos. Por exemplo, esse passeio para Foz do Iguaçu, ele veio muito desse evento, né? O Tomazoni dava um percentual para a gente chamava os jovens, beleza, né? ingresso. Então, assim, a gente ia para balada, né? Teu vizinho Marinho era o porteiro, ali atrás do Jorge da Baiuca. O Marinho Moresco? Marinho Moresco. Inclusive, ele foi membro do Suzuka. Ele é um fundador. vai. Ele é um fundador do grupo. Um dos fundadores. Sim, ele é um dos fundadores do grupo. Então, a gente espera, né, gostaria muito que as pessoas elas se sensibilizassem com o nosso convite, né? E que elas viessem. E é extensivo à família, sim. Né? Pode vir acompanhados e aos filhos, pais. e enfim, né? Porque a gente pretende relembrar e ter de novo, né, alguns sentimentos aí daquele tempo. Estamos organizando a missa para que os animadores sejam os mesmos que animavam naquela época, o Eni Torresani, por exemplo, que hoje está lá em Florianópolis, né? Mas que já confirmou, ele vai ser um dos que vai vir para animar. Os cantos serão aqueles que nós cantávamos lá, daquele período, né? Enfim, assim, então, estamos aí achando que vai ser um momento bacana e, quem sabe, o primeiro
de muitos que virão anualmente a partir desse, né? Já estamos com essa expectativa. Vocês têm muitos registros, porque eu sei que a época não tinha essa facilidade de hoje, né? É uma pena, né? Sim. Ou não, né? Não sei, porque às vezes você faz... Hoje, o pessoal olha as fotos de encontros, qual é melhor? Essa aqui? Na nossa época, não. Uma foto já era Era aquela. Até cortando o braço de alguém. Aquilo ali já era um achado, né? Você tem uma foto, né? Vocês têm muitos registros aí, vocês conseguiram... Algumas coisas, não muitas não. Poucas coisas. Mas essas poucas são as valiosas. Nossa, elas a gente às vezes coloca no próprio WhatsApp, né, da turma, né, para matar a saudade. Até para olhar aquela figurinha assim, às vezes o Dirley ou a Helene tá lá no cantinho, apagadinho. Essa sou eu aqui, ó. Não, esse sou eu. E fica aquela dúvida se é mesmo. A gente fica na dúvida, não lembra quem é. Será quem era aquela foto? É verdade. Essa do passeio de Foz, por exemplo, nós temos... Onde o senador foi o motorista? Uma foto. Uma foto. Uma foto. Nós paramos numa igreja, juntamos todos, e daí um dia eu compartilhei essa foto com ele, ele falou, me manda mais. Eu falei, amigo, não tem mais. É só uma. Não tem Filha mais, única. porque a própria máquina fotográfica, ela era um elemento que não era do nosso, sabe, né? Tinha que revelar aquela história toda. Às vezes o filme queimava, não ficava... enfim, essa geração aqui nem sabe do que a gente está falando, porque parece ser pré-histórico, né? Mas aí hoje, de fato, quando a gente vê uma foto dessa impressa, tu pega ali, poxa, aqui tá o fulano, olha aqui isso aqui, olha como é que era a roupa. Não, que se valoriza, valoriza. É muito. É a parte boa da história. Em torno daquela imagem gera N comentários. Mas eu digo a nossa geração que viveu esses dois momentos, né? Eu sempre digo, os meus netos provavelmente não vão ver nunca uma galinha correndo por aí, como nós vimos, né? Quer dizer, um choque. A Eliane está falando do Pedro, que está aqui, que tem 16 anos, talvez muita coisa disso, o Pedro nem... Não, ele deve estar... Imagina, nem imagina. Não tinha foto? Como não tinha foto nos anos 80? Pelo amor de Deus. Quem está mandando um beijo e dizendo que está com saudade sua é a professora Rose Rings, ali do Bateias. Olha, ela deve estar com saudades aí, né? Tem mais alguém que mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, deixa eu achar aqui agora que eu estava lendo as mensagens aqui. Onde é que está? No WhatsApp da rádio aqui. Deixa eu voltar aqui que eu perdi a mensagem. Aqui, ó. Fala para os dois que estão dando entrevista que o Buja tá de olho. O Buja é do tempo antigo também lá. O Teve Buja muito tempo. É o Moacir Crespi, que está ali no banner. A chave Pix dele que está recebendo. Ele o financeiro do evento. O financeiro. Ele é figura importantíssima, porque é ele que está recebendo aí o valor do carreteiro. É R$60, né? R$60 é o custo, na verdade, né, do carreteiro, para todo mundo estar junto lá. Bebida é na hora lá. Isso. Sim. Vai ter alguém para servir e tal e certo. negociar lá. O Roberto Facchini está dizendo o seguinte: participei desse grupo, não sei se poderei participar, pois meu trabalho não dá para saber. O Betinho? Isso, Betinho. Mas será um encontro de ex-zuzuquenses, deveriam participar. Sim, eles eram o nosso grupo do WhatsApp também, Isso. o Beto. Betinho Facchini. Betinho. Betinho que é motorista? Estamos falando do Betinho motorista? Isso Betinho motorista. Isso mesmo. Betinho motorista. Aquele que já nos transportou para tantos locais aí. Sim. Olha. Até quando tem um futebol assim meio longe que ele está de folga, só quero ir com vocês. Vambora. Vamos embora. Ô, Eliane, como é que faz para entrar em contato aí para adquirir o cartão e participar do evento aí? Então, tem esse telefone do Moacir Crespi, né? 479-9761-7678, esse? Isso mesmo. Sim. E aí essa chave Pix aí que... Do CPF aqui. Isso. É o CPF dele. 455-168-639-53, que é a chave Pix para quem desejar participar do evento aí. E se por acaso alguém que até chegar lá não tem muita certeza, lá no dia também ele pode chegar, embora a gente contrate ali as pessoas que vão fazer esse carreteiro já com antecedência e com o número de pessoas que precisa ter. Mas sempre tem uma sobra, né? Mas sempre faz algo mais. Sim, né? Algo a mais. Não é por isso que não vai poder participar, né? E tem a missa de toda forma, né? Que a gente quer que esteja todo mundo por lá.
Sim. Se não tiver condições de ir no almoço, mas participe da missa e enfim, Isso. né? E nós fizemos na Limeira por conta justamente da possibilidade do uso do salão, né? Que então já sai da igreja, já está ali, né? Nós. Então, de antemão também já agradecer à comunidade lá da Limeira Baixa, a diretoria lá da igreja que cedeu o espaço para esse encontro. Muito bem. Bacana, vamos fazer parte então dessa divulgação de vocês aí para esse encontro do grupo de jovens Uzuca, ex-membros do grupo, que hoje já se confraternizam em algum momento, tem o seu grupo de WhatsApp, mas agora querem fazer algo maior, né? Inclusive com a participação da família, o que é importante, né? Não só com cada pessoa que já participou. Vou repetir aqui o telefone de contato para quem em algum momento já fez parte do grupo Zuzuca e vem aí na mente a nostalgia que lembrou aqui a nossa amiga Eliane Busnardo. 479 9761 7678 479 9761 7678. Os contemporâneos e os mais antigos, né? Aqueles que ficaram até o final aí do grupo final dos anos 90 início de 2000, e os cabecinha branca como o nosso amigo Vec aí, que não significa que você é velho, né, velho? Ah, um pouquinho só. 59 anos ainda tá. Mais experiente. Né, Rodrigo? Experiente. A sua palavra, Rodrigo. Mais experiente. Não vou ficar mais velho. Geralmente vocês... Até porque hoje em dia hoje em dia tá todo muito mais automatizado, né? Sim. Todo mundo mais conectado. Exato, hoje tá todo mundo, né, ativo. Aliás, ainda bem que tem rede social e WhatsApp, né? Que se ajuda, não tivesse... Ia ser Eu mais tenho a difícil. minha turma da faculdade, se formou há 26 anos. Até o grupo lá a gente conversa direto. Até fizemos um encontro com 25 mas anos olha, ano passado. faltou um smartphone para fazer os registros. Isso não tenha dúvida. Porque se tivesse smartphone, podia ser esse Nokia aqui que a gente usa, que tem câmera também, esse velhinho aqui, ó. Poderia ser esse. Ia salvar aí muitos registros, cara, porque olha, ficou... Mais história. Por isso que eu digo, às vezes eu vi uma foto minha num time de futebol, quando eu consegui jogar futebol na minha vida, eu levava a bola e eu acabava jogando, né? E apareceu eu sem o braço aqui, só essa parte daqui pra lá. Isso já era uma felicidade. Verdade. Uma foto que falhou, sério. A gente já via sem o braço aqui, ó. Puxa, eu tô ali nessa foto, meu. Cara, já era uma felicidade. Mas sabe que eu acho, colocar um contraponto aqui, que a existência hoje dessa facilidade, ela às vezes não nos permite viver o momento da forma como é. Verdade. Porque a preocupação é tanta, assim, vai num show, as pessoas não curtem o show, elas gravam o show. E às vezes eu fico pensando, será que depois elas vão de fato assistir isso? Tem gente que se preocupa mais em ficar filmando do que assistir. Né? Tem razão. Assim, ó, então, por que não fica ali para guardar aquilo na sua memória, no seu coração, entende? Para viver aquilo ali intensamente. Não, mesmo uma visita, sei lá, em algum lugar turístico, né? Que, enfim, que vale a pena ser vivido, vale a pena ser, sei lá, O saboreado. registro é importante, óbvio que sim, né? Indiscutível. Mas às vezes se perde experimentar aquele sentimento só com a preocupação de registrar. Tá aí. Depois aquilo ali armazena ali, perde, lá um belo dia tá muito carregado, deleta, não faz mais a impressão. E como é bom, né? As pessoas vão dizer assim, meu Deus, isso é coisa mesmo de gente que já passou, né? Mas assim, ó, pegar um álbum de foto e folhear aquilo ali e olhar, é uma coisa, pra mim, é maravilhoso. Mas por exemplo, o livro, eu não sou muito fã do tal do e-book. Eu prefiro o papel aqui, ó, abrir um livro, folhear. Mas o e-book também salva muitas vezes. Salva. É O prazer de você abrir aquele livro, não tem. É importante. A minha filha ontem me disse, mãe, terminei o 10º livro esse ano no e-book, né? Porque, claro, entrou no avião, tá lendo, tá na sala de espera, tá lendo, lugar, tá, né? Então, aí. assim, essa facilidade. Eu falei, ótimo. Mas eu gosto do cheiro do livro, do folhear o livro. Eu gosto desse. Eles dizem, mãe, vamos comprar um desse pra ti. Eu falei, acho que não precisa. Mas a Eliane veio aqui para falar do evento aí do dia 6 do mês de junho, mas ela já levantou uma outra situação aqui que vale uma reflexão.
né? Acabou de falar aqui que hoje se fazem tantos registros de tantos eventos, seja de qualquer natureza, mas eventos que você está ali no lazer ou saboreando alguma coisa. Saboreando, o que eu digo é aquele momento, né? Participando de um momento, e às vezes, na verdade, você não está participando, você só está registrando. Né? Ela faz aí uma reflexão, um debate que passa a ser algo a ser conversado aí, né? Pelas pessoas, evidentemente. Quem está em casa agora, mas como disse ela, o mais jovem pensa, falando em álbum, não sei o que e tal. Mas a gente há conversas e conversas. A nostalgia vai ser nós interessante num grupo, no outro não. Exato. Ô Vec, obrigado, Vec. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Quero reforçar o convite para as pessoas, né, os nossos amigos. Eu sempre chamo a família Zuzuca, que esteja presente lá. Com certeza a gente vai abraçar todo mundo, matar saudade, dar um beijo para recordar. A Rita está dizendo aqui, a igreja é fundamental para uma sociedade organizada e forma pessoas idôneas e úteis para a sociedade. Casa sem Deus atrai desgraça, tristeza e egoísmo destrutivo. Sem dúvida, sem dúvida. Um abraço para ela. O Roberto Facchini também está aqui, o nosso amigo Betinho, né? Enfim, muita gente já se manifestando aqui no nosso chat no canal do YouTube. Obrigado, Eliane Busnado Bueno. Olha, o agradecimento é meu, né? Sempre um prazer muito grande encontrá-los, né? Vocês sabem do meu respeito e da minha admiração e gratidão por cada um de vocês e pela rádio. E mais uma vez reforçando, né? Venham conosco, vamos fazer daquele dia, daquele almoço, um marco. Vamos levar nossos aparelhos para registrar, mas vamos procurar vivenciar e relembrar, né, a nossa juventude que foi tão bacana e que nos permitiu trazer até aqui. Muito obrigada, abraço. Vamos ao intervalo e a gente volta para